Nesse segundo domingo do advento do ano A, a primeira leitura de Isaías, do capítulo 11, nos convida a pedir espírito de sabedoria e discernimento, de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus, para poder encontrar realmente aquele que vem ao nosso encontro, aquele que não julgará pelas aparências, como diz Isaías. Existe uma aparente contradição entre a primeira leitura, que fala do novo céu e da nova terra. Isaías nos diz algo maravilhoso. O lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitará-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. Vaca e urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntos. O leão comerá palha como boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Um novo céu, um novo tempo, tempo de paz, um tempo de presença gloriosa do Senhor, um tempo em que a humanidade poderá experimentar uma harmonia nova no relacionamento com a natureza e no relacionamento entre os irmãos. O relacionamento com Deus realmente cria um novo céu, uma nova terra. Toda vez que nós nos relacionamos com o Senhor e acolhemos a presença do Senhor, a harmonia preenche a nossa vida e alegra o nosso coração. No Evangelho, tirado do capítulo 3 de São Mateus, aparece a figura de João Batista, e as palavras do Evangelho são palavras fortes, palavras que nos convidam à conversão, à confissão dos pecados, e nos fala o Evangelho de um machado que está na raiz das árvores e de um fogo que vem para queimar tudo aquilo que não presta, toda a palha da nossa vida. Na verdade, esta aparente contradição expressa a natureza da vida humana. A primeira palavra deste segundo domingo do Advento é conversão. Preparar o caminho, endireitar as veredas, porque tudo isso implica cortes, renúncias, purificações. Este é o sentido do machado e o sentido do fogo. Em outras palavras, para poder alcançar um novo céu, relacionamentos puros, relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que nos edificam, é necessário sempre um corte, sempre uma renúncia. É necessário podar a planta do nosso eu para que possamos relacionar-nos com os outros e com Deus de forma pura e de forma autêntica. Os padres da igreja dizem que a maior dificuldade do caminho espiritual no discernimento é exatamente a avareza. Quer dizer, precisamos de uma vida sóbria. Precisamos atravessar o deserto, precisamos despojar-nos daquilo que nos afasta do essencial da nossa vida. Para poder chegar à terra prometida, é necessário, como João Batista, entrar no deserto, procurar na palavra e não nas coisas que nos distraem. Pessoalmente, creio que o pior demônio desse tempo seja o demônio da distração, o demônio que nos impede de viver o silêncio, de viver a escuta da palavra que dá vida. Precisa renunciar aos bens deste mundo que a avareza nos leva continuamente a acumular sem motivo, sem sentido, de forma desordenada, para alcançar os bens eternos, aquele tesouro pelo qual vale a pena vender tudo. Interessante que essa é uma lei da vida humana em todas as dimensões do nosso viver. Os esportistas sabem que para alcançar o prêmio do esporte, para ter a vitória, é necessário muito exercício, muitas renúncias, muita fadiga, suor. Método, é necessária disciplina. Um jovem que quer estudar medicina, quantas renúncias, quantos sacrifícios terá que fazer para poder ser um bom médico? Não poderá estudar tantas faculdades no mesmo tempo e nem permitir-se tanta distração ou tantas atividades paralelas, porque é necessário ter um foco. É necessário, para ter um foco, renunciar a alguma coisa. É realmente como dizem na Itália, num ditado que é muito famoso: quem tudo quer, nada alcança. A avareza
é a inimiga da nossa capacidade de alcançar a meta pela qual queremos orientar a nossa vida, a nossa existência. Assim vale para os pais. Quantas renúncias para ser um bom pai é necessário consumir a própria vida em função dos filhos. Para ser um missionário é necessário deixar a própria terra, a própria família, sabendo que receberemos 100 vezes mais. O caminho de todo cristão, o caminho de santidade, e ser santo significa ser separado, saber renunciar para alcançar o sentido da vida humana e para alcançar a meta do nosso esforço. É interessante que Charles de Foucault, um santo que escolheu depois da conversão de viver no deserto, ele dizia que depois que ele descobriu que Deus existia, entendia que só valia a pena viver unicamente por Deus. E assim o caminho da castidade, o caminho da pobreza, o caminho da obediência são renúncias aparentes, o mundo não entende, mas são renúncias em vista de um bem maior, alcançar a liberdade do coração na castidade, poder renunciar não somente ao pecado, mas também às ocasiões de pecado, poder evitar aquilo que pode nos desviar do caminho reto. Precisa sempre, como diz João Batista, preparar o caminho, endireitar suas veredas. É assim para a vida humana e é belíssimo descobrir que realmente o pecado não compensa, o demônio paga mal, não vale a pena. O pecado continuamente, aparentemente, satisfaz nossos desejos, mas na verdade mata o desejo mais profundo do nosso coração, aquele de uma vida livre para amar, livre para adorar o Senhor, livre para ir ao encontro daquele que continuamente vem ao nosso encontro. Esse é o sentido da conversão. Para os judeus, Shub, como já falamos outras vezes, ir ao encontro daquele que vem. Por isso, tempo de advento, preparação Natal, vamos ao encontro do Cristo, livrando-nos de todo o peso inútil, livrando-nos de todo o jugo de Satanás, para correr livre ao encontro daquele que vale a pena, que compensa, que dá sentido à nossa vida, e por isso podemos realmente cortar tudo o que nos impede de ser livres para correr. Cortar e considerar como lixo tudo aquilo que nos afasta de Cristo. A imagem de João Batista, que realmente veste com pelo de camelo, um cinturão de couro em torno ao rins, que come gafanhoto e mel do campo, nos expressa exatamente a vida simples e sóbria que somos chamados a viver durante o tempo do Advento. Os exegetas nos ajudam a entender também um sentido profundo, porque este tipo de gafanhoto que aqui é descrito, que era alimento de João Batista, era literalmente aquele que combate nas serpentes. Em outras palavras, João se alimenta daquilo que o ajuda, que o fortalece para combater o mal na sua própria vida. E quando se fala de mel selvagem, este mel que o Salmo 119, no versículo 103, compara a palavra de Deus, mais doce do que o mel, a tua palavra, nos ensina que realmente, como Jesus disse também nas tentações do deserto, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o tempo da escuta, é um tempo em que nós temos que nos alimentar para sermos fortes na luta contra o maligno e atentos à palavra que o Senhor nos dá e nos oferece a cada dia. O segundo segredo desse trecho está na palavra que é contida no versículo 6. Todos iam a João e confessavam seus pecados. João os batizava no rio Jordão. É necessária a confissão. E todos corriam a ele de todos os lugares, interessante a repetição, e de toda a Judeia. Porque todos nós precisamos reconhecermos pecadores. E quando João diz, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar, está dizendo que o pecado é carregado de consequências malignas, venenosas. E como dizia o Papa Pio XII, e depois retomou várias vezes o Papa Francisco, o pior pecado do nosso tempo é ter perdido o senso do pecado. Papa Francisco comenta numa pregação na Capela de Santa Marta que assim como Davi
que caiu no adultério, depois reconheceu o seu pecado e se arrependeu profundamente. No Salmo 150 continuamente repete: eu mesmo pequei, atribuindo a si mesmo, não às circunstâncias, não aos pais, como muitas vezes nós fazemos, ou à sociedade, mas reconhecendo que eu sou pecador, que pecador me concebeu minha mãe, e que realmente eu preciso deste caminho de arrependimento. Eu posso descobrir que na consciência da gravidade deste pecado, chorando a respeito do meu pecado, vivendo um profundo arrependimento e um caminho de conversão, posso ir leve e livre ao encontro do Senhor. Interessante que os monges antigos tinham um voto belíssimo que convido a fazer todos nós nesse tempo de advento, o voto da conversão contínua. Ele dizia que a conversão é o compromisso de cada dia. Precisamos voltar à confissão. Precisamos, como dizia Paulo VI, descobrir novamente a força desse sacramento, porque onde não tiver arrependimento, nós vivemos escravos do senso de culpa. O senso de culpa me leva a fixar-me no pecado e, de fato, eu não posso mudar o meu passado, não posso tirar o pecado da minha vida, o pecado que cometi, que eu mesmo cometi, mas posso acolher a misericórdia no presente, enquanto um psicólogo, um psiquiatra não pode mudar a tua história. O Senhor sabe realizar uma cura profunda do nosso ser, pois até através do pecado eu posso descobrir a presença do Senhor. É belíssimo aquilo que lemos no Salmo: toda a carne voltará ao Senhor por causa dos seus pecados. O Senhor sabe transformar na sua infinita misericórdia até o nosso pecado num caminho de volta, num caminho de cura. E quantas curas nós vemos como sacerdotes na confissão, curas que muitas vezes psicólogos ou psiquiatras não conseguem alcançar. Não basta reler e descobrir o próprio passado, precisa entregar o passado e o pecado ao coração misericordioso do Senhor, que se faz homem, que se encarna para nos livrar. Todo homem tem um limite. A nossa sociedade quer fugir do limite, da fraqueza, da morte, por este mecanismo de avareza que nos leva a querer ser o que não somos. Mas, na verdade, é no limite que eu descubro que preciso de Deus, que preciso do outro, que precisamos caminhar juntos, livrando-me de toda a tentação de megalomania, de todo o complexo de imortalidade. E, finalmente, a última palavra, esse batismo do Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos de conversão, precisamos de confissão e precisamos de concepção. Precisamos sermos concebidos de novo, precisamos nascer de novo, como disse Jesus para Nicodemo no começo do Evangelho de João. Eu preciso da tua graça. Entender que o meu esforço não é suficiente. Entender que às vezes me comporto como fariseu, separado, caindo na tentação do legalismo, do meu esforço pessoal, pensando que alcanço a salvação através do meu esforço, ou saduceu. Eu também sou um saduceu, uma pessoa que busca poder, que busca lucro, ou que alicerça a própria salvação nos ritos religiosos, pois os saduceus viviam ligados ao templo de Jerusalém. Mas o templo cai, todas as nossas vaidades vão caindo. O que é preciso? Encontrar aquele que vem, aquele que batiza, aquele que limpa, aquele que queima o pecado na sarça ardente do seu próprio corpo, que se encarna no seio da Virgem Maria e que será crucificado na cruz. Se Deus existe, sempre repito, Deus não desiste. Eu preciso ser uma nova criatura. Assim, como nova criatura, eu posso entregar a vida para edificar e para realizar um novo céu, uma nova terra, para fazer, como gosto de repetir, o paraíso entre nós. Ele faz novas todas as coisas. Não é pelo nosso esforço, pelo nosso legalismo, nem pelos nossos ritos de saduceu que eu posso alcançar a salvação. Não é pelo poder, pelo lucro, pelas posses, como faziam estas categorias do povo de Israel. Mas eu também, reconhecendo-me como fariseu, às vezes como saduceu, reconhecendo-me como pecador
necessitado do batismo, da confissão, da conversão, eu entendo que preciso mergulhar num novo batismo do Espírito Santo e fogo. Um batismo que realmente me dá a graça, uma graça que me torna capaz de nascer de novo. Nunca diremos suficientemente: o Filho de Deus se fez homem para transformar-me em filho de Deus. Ele assumiu a minha humanidade para dar-me a sua divindade, para dar-me uma vida nova. Então quero tomar a graça e acreditar, como dizia São Bernardo, que meu mérito é a misericórdia do Senhor. A misericórdia desta criança que se faz carne por amor no seio de Maria. Que possamos juntos correr ao encontro de Cristo, que o Senhor nos conceda realmente sua graça e sua bênção, que a sua paz esteja sobre nós. Um bom domingo para todos.